Estudar sobre personalidade é falar sobre a sua essência, sobre quem você é e por que você faz o que faz. Falando assim, parece até ser uma coisa filosófica, mas a personalidade é estudada pela ciência há muitos anos. E hoje o conhecimento acumulado é o suficiente para predizer o que você irá sentir, como você irá se comportar e até mesmo quais os pensamentos que mais se repetem na sua mente. Por esse motivo, além de ser considerado o principal tópico para desenvolvermos o autoconhecimento, a personalidade também é um assunto muito interessante e que desperta o interesse até mesmo de pessoas que não costumam estudar sobre o comportamento humano. Não é à toa que na internet você encontra vários testes de entretenimento que buscam dizer qual princesa da Disney você é, qual personagem de uma série te representa ou qual animal você seria na natureza. Todos esses testes, é claro, não possuem nenhuma validação científica, mas demonstram como as pessoas, em geral, gostam de entender um pouco mais sobre elas mesmas. Por isso, nesse vídeo, nós iremos falar o que os estudos mais recentes e robustos dizem sobre a personalidade, e juntos entenderemos quais são os seus traços da personalidade e por que você faz o que você faz. Se você for a fundo nesse estudo, perceberá que existem diversas vertentes sobre a personalidade. Porém, a teoria que iremos discutir ao longo dessa aula é a teoria dos 5 grandes traços da personalidade, conhecida também como The Big Five. A escolha dessa teoria em específico não é à toa. Ela é de longe a teoria com maior embasamento científico, sendo a melhor matematicamente melhor explicada e inclusive com evidências genéticas. Perceba também que essa teoria não foi desenvolvida com base em simples observações ou chutes sobre como nós nos comportamos. Eu estou falando de décadas de estudo, análises fatoriais profundas e diversos conhecimentos da estatística para chegar nesse resultado. E se você quiser saber exatamente como todo esse processo foi feito, na descrição do vídeo você encontra todas as referências dos artigos científicos. Por mais que esse seja um assunto extremamente complexo, o meu objetivo é que você tenha acesso a esse conhecimento da maneira mais simples e didática possível. Por esse motivo, caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, fique à vontade para deixar o seu comentário abaixo. E para você que não me conhece, o meu nome é Gustavo, eu sou criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, um canal que vai te ensinar tudo aquilo que as escolas não te ensinam, mas que a vida te cobra. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E para você que quiser levar o seu conhecimento sobre desenvolvimento pessoal para um próximo nível, no primeiro link da descrição você encontra a plataforma Faculdade da Vida, a maior plataforma de crescimento pessoal do Brasil baseado em ciência. Agora, sem mais enrolação, bora aprender! Vamos começar entendendo como a ciência define a personalidade. E eu sei que vai parecer muito complexo, mas depois iremos destrinchar esse conceito. Para a ciência, a personalidade é o conjunto de características individuais, constantemente estáveis, presente na atividade e na reatividade de mecanismos mentais, visando responder a classes específicas de situação. Agora vamos destrinchá-lo para você perceber que é mais simples do que parece. A primeira parte da definição diz que a personalidade é o conjunto de características individuais constantemente estáveis. Isso significa que a personalidade não se refere a todos os seus comportamentos, mas apenas àqueles que tendem a ser estáveis ao longo de toda a sua vida. Assim, se você é uma pessoa que prefere uma rotina mais calma, sem muitas tarefas, e essa preferência acompanha você há muitos anos, então provavelmente ela faz parte da sua personalidade. A segunda parte da definição diz que essas diferenças individuais da personalidade estão presentes na atividade e na reatividade de mecanismos mentais. Os mecanismos mentais ou módulos mentais são basicamente as funções que compõem a nossa mente, como os sentimentos, a memória, racionalização, criatividade, dentre outras. Portanto, podemos dizer que as pessoas vão se comportar de maneira diferente porque os seus próprios módulos mentais também funcionam de maneira diferente. E por fim, na terceira parte da definição, nós vimos que a atividade e reatividade dos módulos mentais visam responder a classes específicas de situação. Isso basicamente quer dizer que a sua mente traz padrões de comportamento para cada situação vivida. Ou seja, como você geralmente se comporta quando está sob pressão, quando está rodeado por pessoas, quando precisa fazer alguma apresentação em público, dentre outras situações. Agora, revisando o conceito, fica muito mais fácil. A personalidade é o conjunto de características individuais constantemente estáveis, presentes na atividade e na reatividade de mecanismos mentais, visando responder a classes específicas de situação. Entendido esse conceito, podemos falar um pouco mais sobre a teoria dos 5 grandes traços da personalidade. A teoria que vamos abordar é dividida em 4 grandes categorias: os domínios, os traços, os aspectos e as facetas. Quanto mais para baixo nós formos, mais específico será a descrição do seu comportamento. Portanto, enquanto os domínios vão dividir todas as características das pessoas em 2 categorias, as facetas descrevem os seus comportamentos de uma maneira muito mais específica. E eu quero que você entenda que essa é uma aula que eu costumo dar em pelo menos 2 horas, mas como nós não temos esse tempo, iremos focar em entender apenas os 5 traços da personalidade, que serão o suficiente para você ter muito mais clareza sobre você mesmo ou você mesma.
Quando nós olhamos para os traços da personalidade, podemos ver 5 divisões: a extroversão, abertura, consensuosidade, amabilidade e neuroticismo. Assim, entenda primeiramente que todas as pessoas possuem um pouco de cada um dos traços, mas geralmente um ou dois deles possuem níveis maiores do que a média. Além disso, saiba que é errado dizer que uma pessoa é extrovertida. O correto seria dizer que ela possui um alto nível de extroversão, e esse nível pode se alterar dentro de um certo limite. Entendido esses detalhes, vamos ver o que significa cada um dos traços da personalidade, começando pelo mais conhecido, a extroversão. No traço da extroversão, os principais moduladores mentais influenciados são os afetos positivos e o sistema de recompensa e motivação do cérebro. Podemos entender primeiramente que as pessoas com alto nível de extroversão possuem uma relação muito mais próxima com as emoções e sentimentos positivos, como alegria, entusiasmo, motivação e felicidade. Isso significa dizer que elas presenciam a felicidade com muito mais frequência e podem até mesmo serem vistas como pessoas exageradas ou escandalosas no sentido de demonstrar sua enorme alegria por qualquer coisa. É importante destacar também que, devido à presença dos afetos positivos em grande frequência e intensidade, é comum que essas pessoas tomem decisões impulsivas, levadas pelo seu entusiasmo. Além disso, essas pessoas vão ter seu sistema de recompensas do cérebro mais ativado quando estão diante de vários estímulos. Por isso, preferem ambientes com música alta, muitas pessoas e luzes para todos os lados. Toda essa variedade de estímulos é capaz de recarregar as energias das pessoas com altos níveis de extroversão. Nessa realidade, as pessoas não possuem uma relação tão próxima com os afetos positivos, o que não significa que ela é pessimista ou negativa, mas que apenas não sente as alegrias e felicidade de forma tão intensa e frequente. Além disso, essas são as pessoas que preferem ambientes mais calmos, experiências com menos estímulos, uma rotina mais tranquila e até mesmo cores menos chamativas, como o preto, branco e o azul escuro. Isso acontece porque, no caso das pessoas com baixo nível de extroversão, o excesso de estímulos gera um processo estressante, inibindo os circuitos de recompensa do cérebro e fazendo as pessoas se sentirem com menos energia. Perceba também que em nenhum momento eu disse que pessoas com baixo nível de extroversão são tímidas, mas apenas que elas preferem experiências com menos estímulos. Portanto, elas podem até ter facilidade de se apresentar em público sem nenhum problema, mas provavelmente depois dessa apresentação vão preferir ir para casa e ter seu tempo de solitude. Vamos falar agora um pouco sobre o traço conhecido como neuroticismo. Esse é um dos fatores mais estudados pela ciência, justamente porque, infelizmente, ter um alto nível de neuroticismo significa viver uma vida consideravelmente mais difícil. O neuroticismo é o traço da personalidade que regula principalmente a relação que uma pessoa tem com as suas emoções e sentimentos negativos. Para que você possa entender melhor esse traço, vamos fazer uma analogia. Pense que as emoções negativas são como um alarme de incêndio. Elas se ativam quando alguma coisa aparenta estar errado. Acontece que nas pessoas que possuem um alto nível no traço neuroticismo, esse alarme de incêndio é muito mais sensível, ou seja, no menor sinal de perigo, ele já é ativado. Assim, é como se qualquer evento futuro fosse um gatilho para uma extrema preocupação, qualquer evento negativo presente fosse a causa para o desespero e qualquer evento negativo do passado fosse um grande trauma. Por esse motivo, essas são as pessoas que possuem maiores chances de sofrer com ansiedade, pessimismo, depressão, burnout e a impulsividade ao experienciar todos esses afetos. Hoje, a ciência sabe que um alto nível de neuroticismo deve ser sim uma preocupação, pois apesar de ter alguns poucos pontos positivos, como conseguir prever possíveis problemas futuros, as consequências são muito maiores, mas com treino e inteligência emocional, é possível diminuir esse comportamento dentro de um certo limite. Agora, quando falamos de pessoas com baixo nível de neuroticismo, podemos perceber indivíduos com muito mais controle emocional, onde os afetos negativos não parecem ter tantas influências. Porém, se os níveis desse traço forem realmente muito baixos, isso pode fazer com que uma pessoa não perceba os perigos futuros e nem veja a relevância nos acontecimentos negativos presentes. Falando agora sobre o terceiro traço da personalidade, encontramos a amabilidade, um fator que media o quanto você naturalmente presta atenção e considera os estados afetivos e mentais das outras pessoas ao tomar alguma decisão. De forma simplificada, a amabilidade governa o quanto a sua balança pende mais para considerar os outros ou você mesmo na hora de fazer uma escolha. Assim, podemos entender que as pessoas com alto nível de amabilidade são naturalmente mais altruístas, ouvintes, empáticas e possuem um verdadeiro desejo de ajudar os outros em sua volta. Além disso, elas evitam críticas, conflitos sociais, dificilmente insultam uma pessoa e preferem guardar a opinião delas para que não haja nenhum desentendimento. Em relação à visão sobre as outras pessoas, os indivíduos com alta amabilidade acreditam que a maioria que rodeia são pessoas boas e honestas.
por isso tende a confiar no próximo mesmo que sejam desconhecidos. Como é de imaginar, devido ao seu comportamento padrão, alguém com alta amabilidade é visto por quase todos como uma pessoa legal, simpática e querida, mas isso pode fazer alguns abusarem da sua boa vontade e passarem por cima dela. No oposto desse traço, encontramos as pessoas mais combativas, com menor nível de amabilidade. Essas são as pessoas que não consideram muito os outros, não possuem tanta empatia, são mais céticas em relação à honestidade das pessoas, criticam mais aqueles em sua volta, não pensam duas vezes antes de entrar em um conflito social e muitas vezes até gostam de discussões e brigas. Devido a esse comportamento, elas acabam afastando os outros em sua volta, e quando saem de um ambiente, o clima costuma ficar mais leve. É triste dizer, mas se você possui uma baixa amabilidade, saiba que provavelmente as pessoas se incomodam com muitos dos seus comportamentos. Vamos falar agora sobre o traço da abertura, um dos fatores da personalidade que possui relação com dois processos mentais, o QI e a criatividade. A abertura difere da inteligência e da criatividade, porém, existe uma associação estatística positiva entre esses dois fatores. Ou seja, é até possível que você seja criativo e tenha um QI elevado sem ter um alto nível de abertura. Mas é muito mais provável que uma pessoa criativa e inteligente seja uma pessoa também com elevada abertura. Sabemos também que a abertura vai governar os interesses estéticos, criativos e intelectuais. Portanto, pessoas com alto grau de abertura possuem maior probabilidade de serem mais visionárias. Além disso, gostam de aprender, se interessam por conhecimentos abstratos, pensam sobre o seu próprio pensamento, gostam de teatro, poema, cinema, gostam também de se expressar por meio das artes e até se arrepiam com mais frequência. Pessoas com elevada abertura também possuem interesse em reviver experiências para ter novas perspectivas, como repetir um filme, por exemplo, mas preferem ainda mais a busca por coisas novas, mudanças e diferentes experiências. Dessa forma, como você pode perceber, o status quo para essas pessoas é visto como algo muito chato, e quanto mais diferente a experiência, mais sensações presentes e mais novidade no mesmo lugar, melhor para ela. No extremo oposto, encontramos as pessoas mais estáveis. Elas são as pessoas que preferem o tradicional, algo mais comedido, com menos mudança, menos interesse em simultâneo, menos pensamento sobre a vida, mais pé no chão, mais rotina e menos novidades. Geralmente, essas são as pessoas que também não se interessam por muitas coisas em simultâneo, não viajam na mente delas e tendem a manter as opiniões e ideias já estabelecidas. Por fim, encontramos o traço da conscienciosidade. Pessoas com elevados níveis nesse traço serão mais comprometidas consigo mesmas, mais disciplinadas, organizadas, pontuais e realizadoras de tudo aquilo que foi planejado. Além disso, possuem uma grande capacidade de adiar prazeres imediatos em prol de objetivos futuros muito maiores, o que não significa que essas pessoas não sentem a preguiça ou desânimo, mas que o que governa suas decisões é o propósito final. Se o nível nesse traço for muito alto, isso pode levar a pessoa ao perfeccionismo ou ao excesso de cobranças no trabalho, de modo que até no seu tempo livre ela sente algum certo peso na consciência. No outro oposto desse traço, encontramos as pessoas mais despreocupadas, que não se organizam, chegam atrasadas, não conseguem seguir o que foi planejado, não sentem um peso na consciência quando deixam de lado um objetivo e por todos esses motivos podem ter mais dificuldade, principalmente na sua vida profissional. Dessa forma, conhecemos os 5 grandes traços da personalidade: extroversão, neuroticismo, amabilidade, abertura e conscienciosidade. Lembrando que há muito ainda para se discutir sobre a personalidade, e se você quiser saber a teoria completa, entender toda a classificação da personalidade, com os domínios, traços, aspectos e facetas, esse é um dos conteúdos que eu ensino de forma mais profunda na plataforma Faculdade da Vida. Se você quiser saber mais, clique no primeiro link da descrição. Caso você queira fazer o seu teste de personalidade, que também não será tão completo, mas que já pode dar uma boa noção, deixarei o link na descrição para que você possa descobrir o seu resultado. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.